Olá, bem-vindo, bem-vinda a essa série Lições de Neville Goddard. Nesta série, nos aprofundamos nos ensinamentos sobre o processo de manifestar seus sonhos, de acordo com o método ensinado por Neville Goddard aos seus alunos. Aqui é a Hilda Pegorini e eu aprecio muito estar aqui com você. O episódio de hoje é Desejo Ardente, que é gerado quando você olha dentro de você mesmo e se conecta com o sentimento daquilo que você quer. Isso cria o desejo ardente. Então, você tem hoje uma oportunidade. Você consegue ver assim? Quando finalmente você definir 100% daquilo que você quer, você cria uma imagem. Então, você consegue entrar no processo de manifestação correto. Você manifesta o impossível. E não é só você que está se beneficiando quando você entra no processo de manifestação. Todos os que estão em contato com você também se beneficiam. As pessoas que hoje talvez você nem conheça, porque imagina as gerações futuras. Então, e é quando você pode sentir e saber em um nível profundo que você tem o desejo ardente, você vive aquilo. É quando você entra nesse processo de manifestação. Um desejo ardente é tão real quanto o seu batimento cardíaco. É tão real quanto tudo que você vive. E é tão importante, é tão crucial na sua vida que é a sua capacidade de prosperar durante o resto de sua vida aqui nesse planeta. E isso é tudo o que você precisa fazer para manifestar o seu sonho. Ter um desejo ardente, nada mais. E assim é o processo ensinado por Neville Goddard. Então, agora, não é uma oportunidade. Você pode perceber, não, isso não é uma oportunidade para mim. Então, mas se você estiver pensando desta forma que eu vou falar agora, isso realmente não é uma oportunidade para você. Como, por exemplo, se você estiver interessado em ter um sonho realizado, isso não vai funcionar. Você apenas está interessado. Ou se você pensar assim, seria legal eu ter o meu sonho realizado, também não vai funcionar. Porque isso não é um comprometimento, não é você se tornar aquilo que você gostaria, que você deseja para a sua vida. Como eu disse, só vai funcionar se você tiver um desejo ardente e você se tornar aquilo que você deseja ter, ou ser, ou fazer em sua vida. Ok? Então, agora eu vou falar que isso é uma oportunidade e por que isso é uma oportunidade. Então, é isso que eu quero que você entenda, que isso é uma oportunidade para você, nesse momento, se você conseguir perceber que o que você tem em frente aos seus olhos agora, nesse momento aqui, é o que eu estou falando para você. Então, você vai tornar isso um desejo ardente, e isso vai ser tão real quanto o seu batimento cardíaco, como eu falei. Então, é por isso que isso vai ser uma oportunidade, porque daí você só vai entrar no processo da realização, no processo de manifestação correto, ok? Então, eu vou colocar um teste para você agora, ok? Então, pense no seu desejo neste momento. Você que está me vendo agora no Instagram, ou no Face, ou me acompanhando no grupo ou me acompanhando através do YouTube. Coloca aqui no chat para mim, qual é o seu desejo? Você tem um desejo? Se você não tiver um desejo, está tudo bem também. Você está completamente satisfeito com a sua vida nesse momento, tudo bem. Mas se você tiver um desejo, acho que eu posso te ajudar melhor. Se você colocar aqui para mim, deixa eu ver. Alguém já colocou? Que legal! Vamos escrever aqui o que você está desejando, porque cada um tem um desejo diferente. O que você gostaria muito de realizar esse ano em sua vida?
Coloca aqui para mim, você gostaria de comprar uma casa nova? Ou você gostaria de ocupar um cargo numa empresa? Você gostaria de começar a sua empresa? Ou você gostaria de fazer uma viagem? Investir em alguma coisa? Coloca aqui para mim no chat, que eu vou te ajudar melhor se você colocar aqui. Eu acho que vou ser mais específica, sabe? Se você colocar aqui para mim o que é que você deseja. Bom, então pense naquilo que você deseja nesse momento. Você vai ter o seu desejo profundo que você gostaria muito de realizar nesse ano. Pense nele nesse momento. E pense que nada é impossível. Você pode comprar, ou você pode alugar, ou você pode arrendar o que você quiser. Se for uma casa, eu vou dar um exemplo de uma casa, ok? Nesse momento, eu vou dar um exemplo de uma casa para você. Vamos pensar numa casa. Pense numa casa. Vamos supor que seja uma casa. Uma casa assim, você gostaria de morar em uma casa assim? Ou talvez assim, que é mais tropical, né? Aqui no Brasil. Então, pense por um momento nessa casa, ou no seu sonho, né? No sonho que você tem e que você quer realizar nesse ano. Pense somente nesse desejo agora. E você sabe que eu fui fazer uma pesquisa quando eu estava preparando esse momento para vocês, e eu achei uma coisa assim muito interessante. Foi feita uma pesquisa e somente 3% das pessoas a nível mundial vivem em sua casa dos sonhos. Depois eu fiquei pensando, nossa, é muito pouco, né? Apenas 3%. Mas depois eu pensei melhor e eu cheguei à conclusão que isso tem lógica, porque é constatado que somente 3% das pessoas no mundo vivem uma liberdade em todos os aspectos de sua vida. Elas são livres financeiramente, elas têm saúde perfeita, vivem em condições de qualidade de vida perfeita, etc. Então, isso faz sentido, né? Somente 3% das pessoas vivem em suas casas dos sonhos. Então, vamos pegar o exemplo de uma casa agora, ok? Então, pense na casa que você sonha viver. Você talvez já tenha sua casa hoje, mas ela veio por... Assim, ela é sua casa própria, mas ainda não é a casa dos sonhos, a sua casa dos sonhos. Então, vamos pensar na sua casa dos sonhos. E eu vou falar mais sobre ela hoje, ok? Então, se você pensa que nada é impossível, que você pode ter essa casa em qualquer lugar do planeta, e no estilo que você desejar viver, então você está no caminho certo. Ok? Essas pessoas, quando foi feita essa pesquisa de apenas 3, e foi constatado que apenas 3% das pessoas vivem em suas casas dos sonhos, essas pessoas deram um depoimento e elas falaram que avanços são feitos violando a lógica, que elas adquiriram a sua casa dos sonhos não pela lógica, mas porque elas atenderam a critérios que elas precisaram acreditar. Então, elas criaram na mente e depois elas manifestaram essa casa dos sonhos, né? Então, você também tem que acreditar que você não precisa atender aos critérios que o comércio diz que você é obrigado para começar a entrar num processo de manifestação da sua casa. Tipo, você tem que ter o recurso, ou você tem que ter o tempo certo para você financiar, etc. Você não precisa atender a esses critérios. Quando você acredita, quando você cria na mente. Foi o depoimento que essas pessoas deram. Elas só conseguiram viver nas suas casas dos sonhos a partir do momento que elas criaram a sua própria casa dos sonhos. E existem muitas formas criativas de você ter essa solução. E essa solução, ela pode ser apresentada, aliás, eu acho que ela só é apresentada quando você cria na mente primeiro. Ela é apresentada de uma forma precisa, e que você não precisa, que você não depende de situações externas. Eu vou contar para você um fato, assim, muito peculiar que aconteceu com a minha amiga. O nome dela é Peg McCall. Eu sigo ela e ela é muito minha amiga. É uma pessoa, assim, maravilhosa nessa área de manifestação.
E com ela aconteceu o seguinte, ela passou por um divórcio e ela tinha um filho bem pequeno, e ela queria muito manifestar, porque quando ela fez a partilha do divórcio, ela teve que vender a casa, e era o único bem que eles tinham. Então, como ela conhecia o processo de manifestação, ela criou a sua casa dos sonhos, mas ela não tinha nenhum dinheiro, nenhum valor. Mas eu quero mostrar para você nesse momento que você não depende disso, sabe? Porque existem formas, assim, milhares de formas de você ter, de você conseguir morar na sua casa dos sonhos sem ter o que a realidade externa diz que você precisa ter. Então, com ela aconteceu dessa forma. Ela visualizou uma casa que era muito confortável, ela desejava, assim, uma casa landscape, né, mais no interior, assim, que ela queria uma área boa, assim, para fazer um pomar, e ela queria de frente para uma lagoa, assim, ela imaginou uma casa, assim, muito específica. Ela criou a imagem, e depois que ela criou a imagem em sua mente, ela foi fazer uma pesquisa na internet. E você viu como que funciona assim quando você cria na mente. Ela foi automaticamente direcionada para uma casa que era na vizinhança. Então, ela viu aquela casa e quando ela foi ver no Google, Google Maps, ela viu que não era muito distante do local onde ela morava. Então, ela pegou o filhinho pequeno de 3 anos e foi visitar, foi ver essa casa que estava à venda. E quando ela entrou, ela foi ver, andou pelos cômodos da casa, ela achou que era exatamente a casa que ela tinha imaginado para morar. Era uma casa espaçosa, um tanto luxuosa, e que era assim, que tinha tudo que ela almejava, né? Ela podia fazer um escritório e tudo mais para ela morar. Mas ela pensou, eu vou imaginar, eu vou criar na minha mente. E aí eu sei que o universo, que Deus vai achar o caminho para essa casa vir até mim, porque eu não tenho condições de comprar essa casa. Era um valor exorbitante para a realidade dela naquele momento. E foi o que ela fez. Ela criou, e daí como ela conhecia o processo de manifestação, ela soltou o filho pequeno nos cômodos e ela começou a observar o filho brincando. E aquilo tudo ajudou ela assim, tornar mais real quando ela fosse manifestar, quando ela fosse trabalhar a visualização dela, a cena que ela precisava para criar em sua mente. Então, ela via o filho brincando, e aquilo era uma alegria para ela, proporcionar ao filho aquele espaço tão, tão gostoso, né, tão cômodo. E aí ela viu e tal, e foi para casa, né? E ela pegou uma semana para ela criar uma proposta. E ela começou a visualizar muito, assim, dormir naquela casa, né? Em sua imaginação, ela já estava morando na casa. E aí veio a ideia, assim, para ela fazer uma proposta para o proprietário, para ela alugar durante 6 meses, com a proposta de compra, após 6 meses. E ela voltou lá, e ela imaginou novamente, viu mais detalhes na casa, e foi isso que ela fez. Ela fez uma proposta de alugar a casa por 6 meses e depois, e aí com o compromisso de depois de 6 meses fazer uma proposta de compra. E eles firmaram um contrato e ela já se mudou para casa. E durante esses 6 meses, ela visualizava todos os dias, ela já estava morando na casa, então tudo aquilo favorecia mais. E o tempo foi passando. E aí ela conversou com uma amiga que já faltava só 2 meses, né, para cumprir o prazo. Ela já estava 4 meses na casa. E foi gerando, assim, uma certa urgência nela de ter o valor para pelo menos fazer uma proposta de compra. Então, ela conversou com uma amiga que trabalhava na Bolsa de Valores. E aí a amiga dela falou, olha, eles estão liquidando umas ações, né, lá na Bolsa de Valores. Aí, nesse momento, a Peg lembrou que ela tinha investido há muito tempo, ela tinha feito um investimento na Bolsa.
E aí ela disse, ó, as ações dessa época, essa empresa vai ser vendida, então estão liquidando ações. E é muito legal, assim, o lucro é grande, assim, é muito vantajoso. E a Peg falou, nossa, então eu vou pedir para liquidação dessas ações. E foi exatamente o que ela fez, né? Com a ajuda dessa amiga, ela liquidou essas ações dela. E o valor foi tão grande naquele momento, porque ela tinha investido há tempo, e essa liquidação era muito vantajosa. Então, ela fez a liquidação dessas ações e foi um valor mais do que a metade, praticamente 80% do valor da propriedade, né, da casa. Então, ela teve o valor antes de completar 6 meses. E aí ela deu a entrada na casa e depois ela conseguiu parcelar o restante em 1 ano e dessa forma ela conseguiu possuir a casa de seus sonhos. Então, eu queria chamar a atenção de vocês, é uma história real, essa, né, que aconteceu há bem pouco tempo com a minha amiga, mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse processo. Quando a Peg entrou na casa, veio a ideia, né? Quando ela viu a casa dos sonhos dela, ela não tinha a mínima ideia de como ela iria pagar aquilo, porque era um valor muito alto e ela, naquele momento, ela não tinha fontes, né? Assim, não tinha nada, ela não tinha como. Mas como ela confiou completamente, ela se tornou aquela pessoa morando nessa casa, o que aconteceu? Aconteceu somente a manifestação externa. Então, é dessa forma que o processo de manifestação ocorre. Quando você não se preocupa com o como e nem com o quando. Você se preocupa simplesmente em viver, em se tornar e viver aquela pessoa que você almejava ser. Então, foi isso que aconteceu com ela. Existem muitas formas criativas que nós desconhecemos. Muitas soluções são apresentadas para nós quando nós nos tornamos aquilo que nós buscamos, aquilo que nós almejamos para a nossa vida. Então, isso é absolutamente verdade, né? Então, você deve ter um desejo ardente. Porque quando você tem um desejo ardente, não resta dúvida. Você se torna aquilo, para você é uma verdade. E você é fiel, você é leal àquela criação, né? Aquela imagem que você criou em sua mente. Ok? Dessa forma, ela teve a casa dos sonhos. Então, se você deseja ter a sua casa dos sonhos, ou você deseja qualquer outro sonho, pense no seu sonho nesse momento. Eu estou falando sobre a casa, mas você pode aplicar esse mesmo conhecimento, essa mesma realidade para o seu sonho que você tem agora em sua mente. Ok? Então, se você tem um desejo ardente, você alavanca, sabe? Você entra no processo de criação. E isso deve ser absolutamente positivo, sabe? Você deve se apaixonar por aquilo que você quer, de uma forma que não há o que tire de sua mente. Sabe, você guarda isso em segredo, mas isso se torna muito volumoso, vai tomando espaço, vai tomando as rédeas do seu pensamento. Então, isso é a garantia absoluta do avanço que você tem. Então, quando você escolher a casa dos seus sonhos, escolher a casa ideal, isso é entrar no processo de criação. Você fará isso em sua vida. E quando você escolher um outro objetivo, né, que você tem em mente nesse momento, você faz o mesmo processo. Você escolhe, você pesquisa e você fortalece a imagem que você tem, a cena que você pode criar. E você fará disso um desejo ardente. Você senta-se e fecha os olhos, sabe? Você começa a ver somente com os olhos da mente. Porque isso é muito forte para você. E você começa a colocar os seus 5 sentidos em evidência. Você começa a ouvir pessoas comentar sobre isso e etc. Ok? Você se apaixona por aquilo que você quer sem esforço. Se torna muito natural. Ok? Então, agora eu vou testar um termômetro. Como está o seu desejo ardente? Eu vou fazer algumas perguntinhas para você na sequência. Ok? Então, eu vou ver quanto sim você vai responder para mim. Coloca no chat. Eu vou fazer 8 perguntinhas para você.
8. Se você responder 8, sim, você só coloca o número para mim. Você está muito dentro do processo de criação. Se você colocar a metade, 50%, eu vou dizer uma coisa para você: você já está dentro. É só se você se esforçar um pouco mais e trabalhar um pouco mais o seu desejo ardente, que tudo vai acontecer. Eu prometo isso para você. Você vai desenvolver um pouco mais. Agora, se você tiver 5, se você tiver menos do que 5, sim, então você tem que desenvolver. Você ainda não entendeu como é o processo de criação. Então, eu vou fazer essas perguntas, ok? Então, pergunte-se a si próprio. Ó, vamos ao número 1. Eu posso me ver morando em uma casa absolutamente linda, que tenha todos os requisitos, que atende todos os meus desejos? Sim ou não? Número 1. Agora, número 2. Eu entendo que tem a possibilidade de eu começar e fazer um investimento nesse bem que eu quero para mim, sem precisar de um valor nesse momento. Eu percebo que os requisitos tradicionais dados, tipo assim, eu tenho que ter crédito, ou eu tenho que ter um emprego estável e tudo, não precisam me limitar de forma alguma. Eu mereço o desejo de morar em uma casa dos meus sonhos. Eu acredito que eu posso fazer isso, porque eu sei que tudo é possível e que há outros que já fizeram isso, outras pessoas, como a Hilda, que já fizeram isso e já conseguiram isso e ainda muito mais. Eu estou disposto a me dedicar alguns minutos por dia, durante todos os dias, para que ocorra a manifestação daquilo que eu desejo. Eu estou pronto para estudar, para tomar as ações necessárias que são reveladas para mim passo a passo, à medida que eu sou orientado todos os dias. Eu posso sentir que é maravilhoso morar em minha casa dos sonhos, ou trabalhar na empresa que eu amo trabalhar, ou começar o meu próprio negócio, ou ocupar o cargo que eu desejo para a minha vida, ou, enfim, fazer aquilo que eu gosto de fazer. Eu estou disposto, eu estou pronto a estudar e tomar as ações necessárias para que isso aconteça. Eu posso sentir que é maravilhoso entrar na minha casa dos sonhos ou fazer o que eu almejo fazer, o que eu sonho fazer. Então, se você respondeu sim para tudo isso, ó, você está de parabéns, você está literalmente no processo de manifestação. Se você ainda não respondeu 8 vezes sim para essas perguntas, mas respondeu 5, você já está dentro, né? É só desenvolver mais o seu desejo ardente que você vai progredir mais, ok? Então, primeiro você tem que ver e sentir como é colocar os pés nessa nova casa dos sonhos, ou nessa empresa que você almeja trabalhar, ou enfim, nesse objetivo que você tanto quer para sua vida, para depois você vai fazer isso primeiro, para depois você começar a ver as coisas mudar na sua vida em direção à manifestação do seu sonho. Viva e sinta já, como se isso já estivesse acontecendo na sua vida. Cada momento que passa, você está atraindo para você a casa dos seus sonhos, ou a empresa dos seus sonhos, ou profissionalmente o cargo que você quer ocupar e assim por diante. Você está atraindo isso a cada momento. Por isso, construa uma visão muito, muito clara do que você quer, porque é assim que a nossa mente funciona. Ela tem que ter algo para manifestar. Se você não criar isso de forma bem clara, você pode manifestar aquilo que você não deseja, né? É o que acontece, assim, na maioria das vezes, quando você não é consciente, tá? Então, viva o tempo todo aquilo que você deseja. Pense na vida, pense na família, pense no mundo de dentro do estado de ser daquilo que você deseja. Já se mude para essa casa, ou já se mude para essa empresa e assim por diante. O seu desejo que você quer. Eu descobri que a melhor maneira de atingir uma meta que é tão grande, tão pequena, tão estimulante, é você se tornar. A melhor maneira é você se tornar aquilo agora.
Veja bem, não é você fugir do seu momento, sabe? Você sair das suas responsabilidades e se tornar irresponsável. Não é isso, tá, gente? É mentalmente você viver o depois. Mentalmente. Porque quando você torna real em sua mente, depois você materializa, você manifesta. Primeiro você tem que criar na mente. Então, é uma questão interna, tá? O processo de manifestação. Então, você tem que acreditar sabe, assim, numa proporção tão grande que te assusta. Sabe, um fato que aconteceu comigo esses dias, eu acordei no meio da noite e eu acordei e no momento que eu acordei, eu não estava na minha casa que eu moro hoje. Eu estava já, assim, 100% dentro do meu projeto. Não nesse lugar, mas lá. Porque eu vivo esse projeto a tal ponto de que ele se tornou muito real na minha vida. Então, é dessa forma. Eu vivo dia e noite, 24 horas eu estou lá. Eu estou assumindo todas as minhas responsabilidades atuais. Todas elas, com 100% de compromisso. Mas, mentalmente, eu vivo lá. E eu sei que hoje ou amanhã, é uma questão de dias ou de meses, eu estarei 100% manifestando aquilo que eu busco para a minha vida. As pessoas que conseguiram manifestar, que é os 3% que eu coloquei para vocês no começo, que moram nas suas casas dos sonhos, elas fizeram isso. Né, de uma forma tão intensa que elas alcançaram e que elas desejaram. Não é porque elas não tinham, talvez, condições de comprar a sua casa dos sonhos, mas é porque elas buscaram o lugar e o imóvel que elas sonhavam. Então, aconteceu de uma forma real porque elas criaram na mente. Então, isso é o processo que eu estou falando para vocês, que eu aprendi com Neville. Né? Neville ensinava aos seus alunos esse processo de manifestação com uma eficiência tão grande que 100% dos alunos chegavam lá. Quando eles se comprometiam e desenvolviam esse desejo ardente, orientados pelo Neville. Ok? Bom, agora tem pessoas que também falam, né? Tem pessoas que falam assim, que elas não podem, né? Isso é uma objeção, é uma dificuldade, né? É um problema. As pessoas dizem, não, Hilda, isso não vai acontecer comigo, né? As pessoas dizem que o sonho é muito grande, ou que não é possível, né? E quando é que vai acontecer? Então, gente, tudo isso são limitações que você se impõe, que você coloca para si próprio. Porque quando você fala assim, você não tem o conhecimento de que você é um ser ilimitado. Você é um ser que tem Deus no seu interior. E para Deus nada é impossível. Então, você pode criar o que você quiser, se você entrar no processo de manifestação. Então, começa a pedir isso para você e assuma ser o que você gostaria de ter ou de fazer. Você pode manifestar o seu sonho, que é o que você pensa. E o que você pensa? O que você pensa? Coloca aqui para mim no chat agora. O que você pensa sobre isso? Você pensa que é possível para você? Ou não é possível? De qualquer forma, gente, ó, de qualquer forma você tá certo, tá? Quando você pensa que é possível, você tá certo. E quando você pensa que é impossível, que para você não vai acontecer, você tá certo também. Porque a gente manifesta aquilo que está na nossa mente, na nossa consciência. Se você pensa que você é uma pessoa que não tem capacidade, você não tem a formação necessária para você manifestar o seu desejo, você está certo. Você está manifestando isso. Olhe para a sua realidade, veja o que você está manifestando nesse momento. É o que está na sua consciência. Tá? Mas o melhor de tudo, gente, ó o segredinho. Você pode mudar isso a qualquer momento. É só você se tornar consciente. Você fala assim, ó, olha para a sua realidade e pensa assim, não é isso que eu quero, não foi para isso que eu nasci. Eu nasci para ser 100% feliz, para manifestar a plena felicidade, para ter tudo o que eu gostaria de ter. Então, você começa a criar isso para você. Primeiro na mente e depois você manifesta na sua realidade.
ok? Não tem dificuldade nenhuma. Lembra que eu falei para vocês que é simples? Isso está acessível a todos. Tá? A única coisa é que não é fácil. Por que não é fácil? Porque vai exigir de você que você dê a sua parte, né? Você tem que dar a sua parte, você tem que assumir a sua parte em fazer com que isso aconteça de forma consciente. Ok? Se você pensa que você não pode e tal, se você pensa dessas formas agora eu vou pedir que você coloque no chat, eu vou falar 6 pontos que podem estar acontecendo com você, tá? Se você tem consciência que você não está manifestando aquilo que você deseja para a sua vida, eu vou pontuar 6 coisas aqui para que você tome consciência, porque às vezes nós estamos fazendo as coisas sem saber, né? Há pouco tempo atrás, né, quer dizer, alguns anos atrás, isso acontecia muito comigo. Eu manifestava muito, mas tinha coisas que acontecia que eu não gostava muito, sabe? Eu me sentia infeliz. E eu não estava consciente do quê? Então, agora, se você pensar que você precisa de um sinal externo, eu preciso de um sinal para ver se isso realmente vai acontecer. Então, se você pensar que você precisa de um sinal, você não está no processo, tá, gente? Porque não é assim. Isso você está fora do processo de manifestação. Você tem que superar isso, tá? Ou você pensar que é mágico. Vai acontecer assim, de uma hora para outra, e eu não preciso fazer nada, sabe? Isso também não vai acontecer, tá? Ou você pensar que isso virá através da orientação de uma pessoa externa. Alguém vai me orientar. Não, gente, isso também não vai acontecer. Uma pessoa pode te ajudar a se tornar mais consciente, mas esse processo ele é todo interno, porque ele acontece na sua mente. Sabe? Você cria na sua mente. Olha que maravilhoso, não é verdade? E interessante também. Você cria na sua mente. As informações externas de experts, né? Quando você segue um processo, como, por exemplo, agora o processo do Neville, né? Que está acessível a você. Então, claro, isso te ajuda muito a se tornar mais consciente. Você descobre coisas sobre você que talvez você nunca conseguiria, né? Do que você ter alguém que já passou por esse processo, já conseguiu manifestar muitas coisas, né? E já é um experto nesse sentido. Então, te ajuda, mas todo o processo é seu. É você que assume e desenvolve ele. Então, não é mágico, não precisa de sinal externo, e também, se você pensar que vai vir através de um sonho aleatório, né? Você dorme e tal, e tem um sonho aleatório. Não, isso também não vai acontecer através de um sonho, de um aviso, né? Através de um sonho. Também não é assim, tá? Ninguém vai dizer para você o que fazer, sabe? Você tem que criar isso e criar real em sua mente, tá? E quando você se preocupa também, eu vou me preocupar assim, como, né? Mas eu não tenho condições, como é que isso vai acontecer? Isso é impossível. Isso também é uma objeção. Tá? Se você fizer assim, isso não é o processo de manifestação, ok? Então, não se preocupe com o como, não se preocupe com o quando, ok? Quando virem essas objeções na sua mente, fique neutro, sabe? Pense assim, eu acredito em mim, porque você que está criando, você é o criador. Deus precisa de ti, Deus precisa de você para criar. Então, é você que é o responsável. Ok? Então, quem conseguiu colocar 6 nãos para mim aqui no chat? Quem conseguiu colocar 6 nãos está no caminho certo, tá? Quem conseguiu colocar só 3, a metade, pode desenvolver os outros, tá dentro, tá? Mas quem colocou só menos do que 3, só 2, né? Então, você tem que colocar não para tudo isso, porque você não pode esperar que seja mágico, tá? Isso que eu falei para você, não há essas objeções, porque elas nos limitam e elas nos tornam, elas vendam os nossos olhos, né? Elas fazem a gente enxergar o lado errado, fazem você começar a pensar que você não é um criador, que você não tem o que precisa para desenvolver o processo da manifestação.
Então, é tudo não, ok? Você tem que lembrar lá do sim anterior, que eu falei com vocês. Ok? Agora, um jeito certo de você, se você tem algum não, né, que você colocou ali algum sim para o não, o jeito certo de você manifestar isso, de você contornar essas objeções, de você resolver esses probleminhas, é você se tornar. É muito fácil, tá? Só você se tornar. Quando você se torna mentalmente aquilo que você quer ser, pronto, né? Você já fez, já criou dentro de si aquela cena e que implica que você já é aquela pessoa. Aí você só se mantém fiel. É muito fácil, não vamos complicar. Eu gosto de colocar tudo de um jeito fácil, sabe? Porque eu acho assim que a natureza e Deus é tudo fácil, não é verdade? Deus ele não falou assim, você tem que dar o suor do seu rosto para você conseguir a vida que você viver, a qualidade de vida que você quer, a felicidade que você quer. Deus disse assim: você já tem isso, se aposse. Não é verdade? Tome posse da sua felicidade, da sua vida perfeita. Nós temos uma tendência de complicar um pouco, né? Ah, eu tenho que fazer isso para acontecer o outro. Não é verdade, gente. Pensa da forma fácil, sabe? Eu vou assumir aquilo que eu quero ser, porque eu já ganhei isso, a criação já está pronta. Eu só tenho que me tornar isso. Eu só tenho que manifestar isso a partir da imagem que eu estou criando, que eu estou desenvolvendo na minha mente, porque é o meu desejo. Você não é vedado ao seu desejo, você pode ter o desejo que você quiser, né? Não é verdade? Só nós temos que ser íntegros, né? Como eu falei ontem, porque se você não é íntegro naquilo que você quer, também você desenvolve aquele sentimento de culpa. E daí vem uma punição e você acaba se punindo inconscientemente, né? E daí você acaba sofrendo. Então, você cria um desejo íntegro, onde você não prejudica ninguém, né? Onde você tem a consciência que a manifestação do seu desejo beneficia todos. A sua família, a sua empresa, a sua comunidade, sei lá, os seus contatos, né? As pessoas presentes e as pessoas futuras das próximas gerações. Então, a realização do seu desejo é muito importante, porque beneficia a todos. E Deus quer isso para você. Então, você pode desenvolver o desejo ardente, que é o seu processo de desenvolvimento. Ok? Acredite em você. Use isso conscientemente. Queira isso, sabe? Escreva assim, para você alinhar isso. Escreva isso e leia várias vezes por dia, sabe? Com emoção. Quanto mais emoção, mais desejo, eu acho que mais rapidamente você cria. Quando você criar isso na sua mente, para isso se manifestar é muito rápido. Já aconteceu comigo e o momento seguinte, sabe, quando eu criei na minha mente, no momento seguinte se manifestou, sabe, isso é real. Faça a experiência consigo próprio. Então, para assumir a consciência daquilo que você deseja ter ou ser, inicialmente esvazie a sua mente de preocupações, sabe? Pense por um momento, assim, que você merece isso. Você merece 100%, gente. Eu prometo para você que você merece isso. Sabe? Porque você é uma pessoa muito especial. Sabe? E a sua vinda nesse mundo não é à toa, não é em vão, não foi um acidente de nascimento. Você é uma pessoa muito especial. Sabe? Você é uma pessoa, assim, muito, muito, muito preciosa. E o que você faz nesse mundo é só você que faz. Se você não fizer, não tem ninguém que faça isso por você. Ninguém vai fazer, sabe, um irmão seu, um amigo seu, um filho seu. Não, ninguém vai fazer. É só você que nasceu com esse dom para fazer o que você nasceu para fazer, que é a sua missão. Então, aproveite isso, sabe? Se aprofunde nisso. E o seu desejo é o desejo de Deus em você. Deus precisa de você para manifestar isso, porque se você manifestar isso, muitas pessoas vão se beneficiar.
E o que seria de nós se nós não deixássemos algo de bom para os outros? Nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, não é verdade? Então, isso é muito sério, sabe? Pense nisso com seriedade. O seu desejo é muito importante, sabe? Seja assim muito real, muito ecológico naquilo que você pensa, porque é isso que você está manifestando. Sabe? Se você deixar a vida passar, ela vai passar. De um jeito ou de outro, você vai estar manifestando. Mas, sabe, quando você não toma isso com uma missão para si, sabe, você pode estar manifestando exatamente aquilo que não faz você feliz. E, consequentemente, não vai fazer a sua família feliz, os seus filhos, ou os seus colaboradores, as pessoas com quem você convive na sua empresa. Sabe? Isso é muito honroso. Então você vai se orgulhar muito de você realizar, de você manifestar aquilo que você sonha e você beneficiar tantas pessoas ao mesmo tempo. E principalmente você, né? Que é o interessado número 1. Eu digo uma coisa, gente, ó, você é capaz. Você é capaz de você manifestar o que você quiser, desde que você crie na sua mente o seu desejo você sabe, o seu desejo, assim, com ardor, assim, o seu desejo único, e o seu desejo só seu. Se você conversar com outra pessoa, vai ser diferente. Ela pensa diferente, ela sonha diferente, porque ela tem outra missão. A sua missão é única e exclusiva sua. Ok? Então, agora, crie uma imagem detalhada em sua mente, sabe? Com sons e cores, assim como o Neville nos falava, né? Crie uma mensagem detalhada. E a sua vida é agora. A sua vida não é amanhã ou depois, o ano que vem. A sua vida é agora, sabe? Então, se transforme nesse eu, nessa pessoa que você busca tanto para si próprio, que você busca tanto ser, que é tão importante para você. E busque isso, busque viver isso, essa vida agora. E viva com o sentimento de ser essa pessoa dia e noite. Mantenha isso em sua mente o tempo todo. E confie nisso. Persevere nesse sentimento. Vale a pena. Porque o seu desejo vai se manifestar. Quando você se tornar o que desejou, o seu desejo vai se manifestar. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntinhas. Ok.